Olá, eu sou a Tatiana Cunha e faço parte do movimento Ajustando a Rota e hoje eu estou conversando com vocês um pouquinho a respeito do último tópico que trouxemos no nosso último encontro, que é sobre cultura em escritório de advocacia. A cultura não é algo que ela deve ficar única e exclusivamente no papel, São os movimentos que você vai criar e vai entregar todos os dias. Então, é algo que é uma constância, são atividades que você vai praticar dentro do seu escritório e que merecem que sejam tomadas e alinhadas com toda a sua equipe perante os seus clientes com constância, para que de fato seja entregue um serviço de excelência. E a cultura dentro do nosso escritório, ela está baseada em 6 pilares fundamentais, que são eles o atendimento, a organização, a postura, a comunicação, a responsabilidade e o comercial. Dentro do atendimento, cada cliente ele precisa sentir segurança quando ele está sendo atendido, Seja ele de forma online ou seja ele de forma presencial, o atendimento é algo que precisa ser feito com cuidado, com cautela, com acolhimento, para que o cliente de fato se sinta acolhido por você no atendimento, que a gente tenha essa empatia, que ele sinta de fato a empatia de que você está ali para tirar o peso que ele está tendo com o problema que ele vem apresentando. Então, o atendimento é algo que a gente preza muito dentro do escritório, ele precisa ser feito de uma forma humana, de fato, Então, ele precisa sentir, mesmo que seja à distância, talvez esse seja até um dos maiores, as maiores dificuldades, porque presencialmente tu consegue, oferecendo um café, fazendo o atendimento de uma forma diferenciada, fazer com que ele se sinta de fato acolhido. E o atendimento online ele é um pouquinho mais complicado, então exige um pouquinho mais da nossa parte para que ele de fato tenha esse acolhimento. Além do atendimento, a organização ela é fundamental. Você precisa de processos organizados dentro do seu escritório para gerar agilidade, clareza e também excelência naquilo que você vai entregar. Então, precisa estar muito bem definido como que o cliente vai chegar se ele bater na porta do seu escritório, como que ele vai ser recebido se ele te chamar pelos meios ali de comunicação online, Então, tudo isso tem que ficar muito bem fundamentado. A partir do momento que fechar contrato, qual vai ser o passo que vai ser seguido dentro do seu escritório, Como é que ele vai receber as informações dos processos que ele contratou contigo? Então, isso tem que estar muito bem organizado dentro da rotina do escritório de advocacia. E, além disso, a comunicação, Obviamente, a comunicação já começa lá no atendimento e para que essa comunicação seja clara, precisa de uma organização, saber como você vai falar com esse cliente e até dentro do próprio escritório, a forma como os teus facilitadores vão poder trabalhar em conjunto, Desde a recepção, com o assessor, com o advogado, não sei como é que é a estrutura do seu escritório hoje, mas se for um escritório grande, a comunicação não pode ter falha, então a gente precisa dessa estrutura de fato. Então, processos organizados, além de gerar agilidade e clareza, eles precisam de comunicação que precisa estar alinhada, você precisa informar e ouvir, e isso fortalece o time, que você tem aí também a tua relação com o teu cliente. E além disso tudo, a postura, A postura, a forma como você vai acolher esse cliente, como você vai se portar nesse atendimento, A vestimenta, tanto a postura estética, visual, também é muito importante. E além disso tudo, não adianta também às vezes estar muito bem vestido e não ter a questão da responsabilidade, A responsabilidade perante o cliente, se você prometer um prazo, cumprir esse prazo dentro daquilo que foi prometido de fato para o cliente, a responsabilidade de assumir um erro perante a sua equipe, caso não tenha ocorrido, se ocorreu alguma falha, algo nesse sentido, ter a responsabilidade de chamar esse erro para si, de tentar reorganizar a estrutura para que tudo ocorra da melhor forma possível. E o comercial, Todo atendimento é uma oportunidade de gerar valor, de conexão e crescimento. Por mais que você não feche um atendimento de início, de um cliente que está conversando contigo, que te chamou ali, mas se você tratou bem, se você tentou resolver o problema dele, por mais que não tenha fechado um contrato, a gente sabe que isso vai gerar toda aquela rotina de novo, dele vai lembrar de você quando precisar, ele vai voltar. Então, a cultura, ela não acontece por acaso, ela precisa ser feita todos os dias, você precisa ter algo muito bem delimitado e trabalhado para que isso gere de fato essa conexão entre cliente, entre equipe, e ela é construída assim nas pequenas atitudes, nos pequenos detalhes, no dia a dia, e isso, ela é uma constância, Então, tudo que você quer que siga a risca, que quer que o seu escritório tenha como padrão, isso precisa ser feito no dia a dia.
né, uma falhinha aqui, algo que deixa de ser cumprido uma vez e passa a ser cumprida outra, ela já vai gerar uma falha e você não vai transformar isso em cultura. Então há essa necessidade sim dessa constância, desse alinhamento com a equipe, com o cliente, para que você tenha de fato sucesso. Né? Então esse foi um dos temas que nós tratamos aí no nosso último encontro. Nós fazemos os encontros sempre no final de cada mês, né? E ele tem surtido bastante efeito, tanto crescimento para a gente, como experiências que a gente vai vivendo e vai compartilhando. E fica o convite aqui para que você possa participar do nosso próximo encontro, trazer sugestões de temas para a gente tratar também nesse movimento aí que é o Ajustando a Rota, para você que às vezes está um pouquinho perdido no que está fazendo ou quer reorganizar a estrutura do seu escritório. Esse é um movimento legal que a gente faz para que a gente consiga chegar de fato a uma excelência, um atendimento e que vai gerar um crescimento constante dentro da sua profissão. Né? Até a próxima, esperamos vocês no próximo encontro. Sigam, compartilhem, acompanhem a gente porque sempre tem um conteúdo muito bacana. Até mais!